pesada. Isso é censura digna de autoritarismo ditatorial, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu só não digo que é a mesma coisa, porque em ditaduras talvez você fosse presa, mas assim, você tá entre ser presa e ser processada. É que nem a censura à liberdade de imprensa que nós temos aqui, de Xandão derrubar o X. Você tá entre você censurar completamente os meios de comunicação e daí punir tem de uma maneira muito grave. Um censor que vai lá e faz a censura direta, como era na época do regime militar, e você fazer uma censura soft, branda, em que você tira aquele meio de comunicação digital. Então, quando se diz que a gente está vivendo uma democracia anormal, anômala, é real. A democracia brasileira ela tá, uma democracia bem pouco democrática, né? Sejamos francos. E foi ontem, né, a audiência. Enfim, aí eles deram 2 perguntas. Como é que foi? Bom, ele perguntou pra ela, ela falou assim, relate o dia. Eu falei, olha, foi aí o que eu falei aqui, numa inauguração de uma obra inacabada, o Lula ofendeu o povo paulista e eu proferi essa frase. E aí ele fez a segunda pergunta, ele falou, você se arrepende de ter dito isso ao presidente da República? E eu, muito claro, assim, mas eu falei, óbvio que não, porque é não mesmo, né? Mas vou falar que, assim, dá um suor na mão, assim, lógico, né? Porque ele meio que assim, ó, ele meio que assim, ó, você tem certeza que você chamou o presidente da República de ladrão? E aí falei, sim, eu tô no meu direito, na minha liberdade de expressão, é a minha opinião e eu não recuo nenhuma vírgula do que eu disse. Realmente, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, eu não me arrependo do que eu disse. Você ainda repetiu a frase. Inclusive, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Imagina, né? Mas assim, mas é intimidador, né? Porque chega um delegado da PF e fala assim, você se arrepende de ter chamado o presidente de ladrão? E aí, assim, sabe, eles realmente tentam assim, vou te dar outra chance, hein, menininha? Fala de novo pra ver se você é, né? Uhum. Sim, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Não me arrependo, tô no meu direito da minha liberdade de expressão, é a minha opinião. Loucura, né? É absurdo isso, é muito absurdo, é muito... Porque assim, é isso que você falou, Ricardo, assim... como dizia meu pai, no frigir dos ovos, é uma cidadã. Poderia ser um cidadão qualquer. Ué, como outros foram instados a depor também, você não foi a única, sim, né? Então, gente que não tem nada a ver com nada, gente do backstage, gente que não tem seguidor no Instagram. A Lari nem falou. A Lari nem falou. Você entende? Então, vê, não é só ela, não foi só ela. É ela, o Scara também, né? Uhum. E gente que não falou nada, que tava junto ali, foi chamada, intimada para depor. Então, assim, isso é absurdo em muitos níveis. Em muitos níveis, num país que gosta de ostentar a pecha de ser democrático. Sim. Não é que nós temos hoje, o governo de turno, eles são particularmente fascinados por essa ideia abstrata de democracia. É verdade. Porque assim, claro, todos eles, é meio clichê ficar falando isso, mas a verdade é essa. Todos eles flertam com ditaduras pelo mundo, todos eles flertam com regimes autoritários pelo mundo, todos eles fazem isso e o fazem em nome de uma ideia abstrata de democracia. Então, para essas pessoas, a democracia só existe quando eles silenciarem os oponentes. O que é democracia ideal? É quando não houver a direita. Exatamente. Aí é democracia. Ué, não é uma loucura? Todo E, mundo assim, concorda, e a gente é todo obrigado mundo a ficar vendo isso e falando assim, tá, mas peraí, mas o que está acontecendo? Porque assim, gente, nós não estamos fazendo aqui ilações infundadas. Isso é muito claro para quem olha com um pouquinho de atenção. Assim, essas pessoas ligadas a esse governo, né, a esquerda de modo geral e o PT em específico, eles têm uma ideia de democracia que é bastante restrita ao campo político deles. Assim, é assim em qualquer lugar do mundo. Não é que esses caras não têm uma visão de mundo que é eminentemente democrática. Não, vamos disputar. Os caras que chamavam o Alckmin de nazista. Fascista e nazista. Fascista. Então, assim, que hoje é... Isso sem falar das acusações que, bom, verdadeiras ou falsas, se fazia a honestidade dele, ladrão de merenda. De merenda. Tudo isso. Com Bolsonaro a mesma coisa. Sim. Bolsonaro foi presidente, as acusações eram de genocida, assassino, nazista, eram frequentes. Você entende? Então, assim, eles têm uma visão de mundo que é muito particular. Por quê? Porque, óbvio,
o progressismo nasce em contraposição ao que existe. Então, se ele nasce em contraposição, ele nasce dizendo o seguinte, ó, tudo que está aí é ruim, então nós vamos agora disputar o poder porque a gente vai consertar o mundo. Essa é a ideia, não é? Essa é a ideia desde que essa coisa começou a acontecer. Então, quer dizer, o reacionarismo progressista, ele parte desse princípio. Ó, tudo que tem aí é fascista. Então a gente precisa implantar a democracia, que somos nós. Que é calando o opositor. Porque assim, se tudo que existe é fascista e a democracia somos nós, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar o fascismo e implantar a democracia. Agora, fascista para eles é todo mundo. Todo mundo que não eles próprios. Então assim, chegam ao absurdo de chamar, sei lá, o Ciro Gomes de... né? De fascista. Eles estão lembrando aqui, a Marina Silva foi chamada de autoritária. A Marina Silva. Aquela tripinha que não faz mal a ninguém. Faz mal pro meio ambiente. Naquela campanha que ela disputou. Ela apanhou, hein? Com o Haddad, né? Não, ela foi atropelada. Ela apanhou, hein? Ela foi atropelada. Foi humilhada naquela os absurdos da mulher. Então, assim, isso é pra gente ver. E agora a vovó Zilda, que gosta do meio ambiente. Aí, então, quando a gente fala essa coisa do pensamento único, né? Aquela coisa de 1984, né? Do livro do Orwell, é exatamente isso mesmo. Parece brincadeira, mas não é. No fundo, se você for olhar no detalhe, é isso. Essas pessoas não estão dispostas a viver num ambiente democrático, em que elas vão ter que disputar a eleição. Mas sabe por quê? Eu já escrevi sobre isso até, e acho que a gente já andou conversando sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque para que essas ideias vigorem, para que as ideias deles vigorem, eles precisam impor as ideias. Por quê? Porque o senso comum das pessoas é contra isso aí. Você vê, o Data Rua, as pessoas que estão trabalhando, que estão aí e tal, elas não querem revolução, elas não querem que muda tudo e põe outra coisa, elas não acham que todo mundo é fascista, elas só querem trabalhar, ganhar seu dinheirinho, voltar fazer seu churrasco, voltar pra casa e viajar de vez em quando e tal. É só isso que elas querem. Elas têm uma visão muito simples das coisas e que, assim, se vocês não me atrapalharem, eu já tô feliz. Né? Eu quero trabalhar, eu quero... abrir meu próprio negócio. É muito comum as pessoas simples falarem sobre isso. Porque assim, claro, elas têm uma relação muito complicada com o trabalho, com o patrão, com não sei o quê. Muita gente fala, nossa, eu queria ter meu negócio, eu queria fazer minhas coisas e tal. Então, no senso comum, e eu estou dizendo senso comum aqui, assim, no melhor sentido do termo, né? O bom senso das pessoas não é revolucionário. Não. E fazendo um adendo histórico a isso, no período de constituição do movimento operário, o que mais acontecia é que as propostas sindicais, propostas do movimento operário, que eram mais modestas e que tinham a ver com coisas tangíveis, férias, aumento de descanso, dissídio, essas coisas tinham um peso muito gigantesco, ao passo que o discurso revolucionário propriamente dito nunca foi popular. Sim. Ele se estabelece a partir de uma vanguarda de intelectuais revolucionários fortemente fanatizados que vão lá e tomam o poder. E daí eles impõem de cima para baixo, exatamente. E daí eles remontam os sindicatos, etc. Mas o movimento operário, como se constitui na Europa Ocidental, ele não é revolucionário. Tanto que todo ele praticamente abandona a perspectiva revolucionária. Ele vai aos poucos se habituando, digamos assim, se adequando à democracia burguesa e buscando extrair da democracia burguesa um quinhão de espaço para o trabalhador. Sempre foi isso. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa... É quase uma constante sociológica de como o trabalhador, como exatamente. A base da sociedade raciocina. Sim. E assim, e como eles não... E quando a gente fala que o pensamento progressista é um pensamento de elite... É exatamente por isso. Porque essas ideias, elas começam a aparecer nas elites. Não é lá o Zé Povinho. Aqui é na Vila Madalena. Tanto é que lá o próprio Marx, a ideia de consciência de classe nasce daí. Você tem que conscientizar o proletário que ele é explorado, porque ele não sabe.
Não é que a pessoa, assim, ela não se sente explorada porque ela só quer trabalhar. Não. Pra eles, a pessoa não sabe. Ela precisa ser conscientizada de que ela sofre uma exploração. Óbvio, porque no senso comum daquela pessoa, ela até pode estar sofrendo exploração, mas ela acha que tem outros meios de resolver isso, né? Então é isso. Então, não é à toa, e quando o Ricardo disse que você é a mulher mais perseguida da política brasileira, sim, é quase a única, porque eu não vejo nada parecido com o que acontece com você. E com tudo. Com mais ninguém. É impressionante. Até, enfim, a questão do fundo não vou entrar muito. Mas assim, só eu apanhei. Todos os candidatos estão usando fundo. Só eu apanhei. Mas será que é porque você está muito em evidência? Assim, eu não sei, mas assim, até esse ponto, assim, o auxílio. Metade do Brasil pegou auxílio. Só eu virei a dama do auxílio. Uma pergunta pra você. Você tem visto os candidatos bolsonaristas apanhando? Não. Os grandes, os maiores? Não. Eles não estão apanhando? Ninguém. Tipo um Pavanato da vida, não tá apanhando? Não. Ninguém tá apanhando auxílio. E de outras coisas? Nem a Marina, que é a prefeiturável, né, do Novo. E bateu bastante, né? De forma geral também não. De forma geral, não. Só eu. Assim, é impressionante o fundo, o auxílio, assim, tudo que eu faço, meu Deus. Você tem muitos haters, né? Tenho muitos fãs, né? Até o Lula, né? Até o ministro Lewandowski resolveu, no meio da campanha, me atazanar. E o doidinho da faca, né? E o doidinho da faca. Meu Deus do céu. Essa gente até ser lembrada. Esse, assim... Fala aí pra quem não sabe o que rolou. Bom, esse daí foi, assim, a pior coisa que aconteceu, né? Na campanha. Eu tava panfletando no sábado, no show do The Weeknd. Eu fiz, né, um material lá específico. Tava lá na rua e tal. De repente, o Glauco Braido, nosso vereador de São Bernardo, me liga. Eu falei, gente, o que o Glauco tá me ligando, né? O Glauco, Amanda, você tem que ir pra delegacia agora. Eu falei, o que eu fiz? Ele falou assim, não, tem uma pessoa que queria te matar. Eu falei, mas eu não... Como assim uma pessoa queria me matar? Eu não percebi. Não, mas ele falou assim sem dar um... Falou, porque ele tava nervoso também, sabe? Panfletando lá. Amanda, seguinte, você tem que ir pra delegacia. Oi, o que eu... Tem uma pessoa querendo te matar. Mas tá preso. Nossa, que assim negócio. Mesmo. Que notícia sutil. E eu tava... Imagine se morresse algum parente. No sábado à noite, imagina, né? Morreu sua tia! Enfim, e aí eu falei, gente, essa história tá muito estranha. Parecia do Lula, eu falei, gente, essa história tá muito estranha. Eu falei, mas eu não percebi. Como assim alguém queria me matar? Eu não percebi, né? Ele, não, a pessoa tá na delegacia, você tem que ir pra 78, 79 DP lá dos Jardins. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Enfim. Aí eu saí, cheguei lá na delegacia, aí a delegada falou um momento muito gentil. Ela, olha, é o seguinte... A gente prendeu uma pessoa na manifestação de 7 de setembro. Essa pessoa estava portando uma faca. Ela estava com um comportamento estranho. Por que ela foi abordada? Porque era uma pessoa que estava sozinha na manifestação, não estava de verde e amarelo, estava com uma mochilinha e não estava olhando para a manifestação. Estava olhando assim, meio que procurando, assim, um olhar perdido. Aí o policial falou assim, deixa eu revistar, tem alguma coisa na sua mala? Aí a pessoa falou assim, não. Quando a PM abriu, tinha uma faca, mas não era uma faca, era um facão desse tamanho. Nossa. Um outro Adélio Bispo. Exato! E o Bolsonaro foi no meio da eleição também no dia 6 de setembro. Foi quase no mesmo dia do Adélio, inclusive. Eu acho que esse cara, inclusive, tava com a cabeça nisso. Exatamente, porque foi a mesma... Nessa loucura aí. Mas até então não tinha nenhuma ligação comigo. Colocar o seu próprio nome na história. Enfim. E aí, quando ele foi na delegacia, porque, né, não pode estar portando uma arma, por razões óbvias, no meio de uma manifestação, a delegada falou assim, por que você estava portando essa arma? Ele falou assim, porque eu queria tirar satisfação com a Amanda, eu queria interceptá-la, porque ela é mandada pelo capeta. Eu não sabia desse detalhe. Você não sabia? Então, na realidade... Agora fomos surpreendidos. Na realidade, a sua questão é que você é enviada do demônio. E ele queria me interceptar por isso. Caramba. E o que o torna... torna ainda muito mais perigoso, porque ele falou isso pra delegada com muita convicção. Ele não tentou esconder esse fato. E aí o tenente me conhece e ele falou pela Amanda Vettorazzo. Ele falou assim, ainda... Exatamente, porque, né, enfim, o tenente falou assim, a Amanda Vettorazzo, que tem a página, ele, sim, exatamente, eu preciso interceptá-la. E eu tenho essa missão de interceptá-la. Ela é uma emissária enviada do capeta. Satanás. Cramunhão. E aí o tenente tinha o contato do Glauco, ele falou, Glauco, eu não consigo falar com a Amanda, nem com a assessora, enfim, você tem contato com ela? Nossa, muito curioso. Eu queria conversar com esse cara. Aquele que tem... Então leva ele pra você, Ricardo. Leva pra casa aí, ô. Não quero
levar pra casa, eu quero só Aquele que entender. tem 2 pés Eu esquerdos. quero né? entender a lógica do doido. Mas Lógica. você vai dizer, o doido não tem Entender a lógica. lógica. Não, Os doidos têm tipo, lógica. realmente, Vai a levar- Amanda é a pessoa mais católica que eu conheço. E ela